O tema, o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a comunhão é antes da missão. Cada um é responsável pelo seu corpo. A adoração é com o meu próximo. Principalmente, é amar a Deus sobre todas as coisas. Tem um limite, né? Da onde, por diversão, até onde pode acabar criando uma dependência, né? O pecado, ele é ruim? Não. Não. A vida do cristão é um processo, como a vida de qualquer um. A gente ter um corpo, né, um saudável faz sim a gente ter uma mente saudável e evita doenças como depressão, a tristeza, o estresse também, né? Deus, ele não quer manipular ninguém, ele deixa o livre-arbítrio. Então, aquilo que eu escolho é o que eu vou ser, é o que eu sou. Tatuagem é ou não é pecado? Sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast do nosso projeto Jovem com Cristo. Eu me chamo Thiago Correia, é uma honra estar aqui com vocês. Quero primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade, pela condução desse projeto. É um projeto que realmente começou muito humilde, mas que graças a Deus tem mandado força, tem mandado direção. E é uma honra estar aqui com o nosso primeiro podcast, nossa convidada. Aqui é uma pessoa muito legal, olha só, ela é representante do... Como que se chama mesmo? Instituto Vida. Instituto Vida, ela é uma missionária. Por favor, senhora Fernanda, se apresente ao público. Bom dia, me chamo Fernanda Kelly. Como o Thiago disse, eu sou representante do Instituto Vida. Também sou hoje missionária evangelista, mas já passei por várias carreiras e hoje estou sendo representada pelo Instituto Vida. Olá, senhora Fernanda. Só preferência chamada senhora, missionária, só Fernanda? Fernanda. Fernanda, o que é o Instituto Vida, primeiramente, né, para o nosso público entender? O Instituto Vida é a parte missionária que tem para levar as pessoas a informação da saúde, de finanças, de família. Então, é um conjunto. As pessoas precisam saber que quando a gente leva a mensagem, então eu falo a parte missionária, quando fala missão, levar boas novas, tanto as boas novas de salvação, como boas novas também de um bom, vamos falar assim, de uma boa informação, porque a salvação em Cristo, nós já representamos Cristo como cristãos, mas também temos que levar além disso. As pessoas têm que entender que hoje o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o que eles deixam de acreditar que tudo que nós fazemos, infelizmente, que a parte natural, que esse é o nosso foco, é mostrar uma vida saudável, através das alimentações saudáveis. Então, hoje vai ser um começo, vamos falar, das pessoas entenderem melhor e colocarem em prática. Sim, com certeza, né? O corpo é o templo do Espírito Santo, né? Esse é o tema do nosso podcast. Eu gostaria, primeiramente, né, de expressar o que eu entendo, né? Com o que é o corpo. O corpo é o templo do Espírito Santo, né? O que eu entendo sobre isso? É que pode, tanto dos conceitos mais simples, quanto a gente realmente cuidar da saúde, quanto da santificação, né? A gente realmente tentar santificar cada vez mais o nosso corpo. O que a senhora acha sobre o tema? O corpo é o templo do Espírito Santo. Agradeço, né, o convite do Thiago Correia por ter convidado, por fazermos essa abertura ao primeiro podcast e a primeira convidada também. É uma responsabilidade muito grande, tanto de estarmos aqui e apresentarmos para vocês. Então, a parte que ele me falou foi a questão de profissão e fé. Então, nessa parte de profissão e fé, é algo que ele não separa. Às vezes as pessoas colocam a igreja como um ponto de referência, mas quem é o nosso ponto de referência é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo está conosco em todo lugar. Eu não posso deixar de estar num lugar e colocar ele de lado. Então, falando assim, da minha vida, do nosso corpo, como eu me alimento, como eu faço essa parte de missão. A missão, antes da missão, ele precisa ser feito assim, a comunhão. Então, a comunhão é antes da missão. Cada um é responsável pelo seu corpo. Você perguntou o que mesmo? O que significa o templo? O corpo é o templo do Espírito Santo. O corpo é o templo do Espírito Santo. Recentemente, nós fizemos uma palestra e falando justamente sobre o corpo. E uma das coisas que chamou muito a atenção, as pessoas têm todo o cuidado com um carro. Um carro, você compra o carro, você lê o manual do carro. Então, assim, o que seria para o carro, o que seria necessário para o carro sair? É um combustível. Indiferente do combustível, pode ser um dos três. Mas se a pessoa coloca água nele, coloca algum outro líquido, o que acontece? Ele vai começar a deteriorar, ou ele não vai nem sair do lugar, nem deteriorar. Eu estou indo ao lado mais radical ainda. Não chega a deteriorar. Ele vai estragar o motor e não vai ter a função
que ele foi fabricado. O nosso corpo é a mesma coisa. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo em relação à adoração a Deus. A adoração é com o meu próximo, principalmente, é amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a mim mesmo. Se eu não tenho esse amor com o meu corpo, eu não vou ter amor com o corpo, com o meu próximo também. Então, eu também não vou ter amor a Deus. Porque quem foi que nos criou, em questão do nosso corpo, foi Cristo, foi Deus. Se eu não souber cuidar dele... Então, esse corpo não vai fazer a adoração necessária, aquela adoração, vamos falar, que Deus apresenta para nós, de uma forma natural, de uma forma respeitosa. Então, quando eu adoro a Deus, eu adoro a Ele do jeito que, vamos supor, saudável. Se eu coloco bebida alcoólica no meu corpo, uso drogas, é a forma de adoração? Não é uma forma de adoração. Então, assim, vai envolver muito mais, que a gente vai vendo aqui, mas o corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu tenho um cuidado com um carro, que é um bem material, quanto mais no meu corpo, o nosso corpo, que habita o Espírito Santo e habita a alma também, porque é um ser vivente, somos seres vivos, porque a alma está habitando dentro desse corpo. Hoje em 2025, né, devido à falta de censura, né, a romantização, né, a gente tem inúmeros exemplos. Tem um vídeo do Felca, né, recentemente, que ele tocou nesse assunto também, que é um tema muito delicado, né, mas falando assim, em geral sobre bebidas, né, uma coisa que me chama muita atenção, principalmente lá na nossa comunidade, onde a gente mora lá em Itapevi, é que a maioria dos jovens, falando em relação a bebidas, drogas, eles têm consciência de que o uso de bebida, o uso de droga faz mal, mas quando você pergunta por que eles praticam, muitas vezes eles não sabem responder, né? Às vezes é por conta de influência, às vezes é curiosidade, né? Só que, assim, tem um limite, né? Da onde é por diversão até onde pode acabar criando uma dependência, né? O que a senhora acha sobre isso? A questão da bebida, o que Isso. fazem. O jovem, às vezes, ele está se procurando numa identidade. Ele querer fazer parte de algum grupo. Então, não necessariamente por uma necessidade própria de falar, vou beber, mas mostrar que faz parte de algum grupo. Então, dependendo do grupo, vamos falar assim, ele bebe ou fuma, faz coisas que, para aquele tipo de grupo, de identidade de pessoas, ele quer fazer parte desse grupo, ele se sujeita a fazer isso. Então, não há uma necessidade, porque quando nós temos o conhecimento, quem nos formou, e a imagem e semelhança de Deus, isso mostra que eu tenho uma identidade, a de Cristo. Então, quando eu conheço, através da palavra de Deus, da Bíblia, da oração, porque uma coisa, às vezes a pessoa se acha meio que perdida e ela não sabe. E em Eclesiastes fala que Deus colocou eternidade no coração do homem, em Eclesiastes 3. Então, se ele colocou eternidade no coração do homem, chega um momento que a pessoa vai querer procurar algo mais. Ele pode ter tudo. Riquezas, pode ter a parte próspera, mas se ele não tem Deus no coração, para ele ainda vai ter um vazio. Então, a relação da bebida, das drogas, eu não vou falar que é somente isso. Às vezes tem históricos também de familiares, que já aconteceu isso anteriormente. Como você comentou sobre o Felca, tem alguns pontos que, se acontece da pessoa, tanto a adultização, outras coisas que acontecem entre adultos e crianças, que nós sabemos que é algo proibido, teve algum histórico ou algum trauma com adulto, e isso vai passando de geração em geração. Então, tem que ter muita cautela naquilo que o jovem vai escolher, o que ele vai fazer, qual a identidade que ele quer. Quando ele entende o que é Cristo na vida, para ele, é a parte quando a gente fala assim, que a comunhão precisa vir antes da missão, ele não precisa ter a necessidade de mostrar, sabe, falar assim, eu faço parte desse grupo, eu faço parte dessa tribo. Falo tribo, que é a forma de identidade de cada parte social, né, que as pessoas se encontram hoje na sociedade. Bom, eu falo isso porque eu já tive, né, desse lado, eu cresci em berço evangélico, minha mãe e meu pai, eles me moldaram no caminho certo, mas justamente por conta de influência, por curiosidade também, a gente querer conhecer as coisas, eu acabei me desviando um pouco, acabei frequentando um mundo aí, mas graças a Deus eu sofri um resgate de Deus, né? Graças a Deus, Deus me resgatou. Hoje, os mesmos amigos que estavam comigo nesses rolezinhos de festa, de bebida, balada, hoje eles congregam conosco, eu sou muito, muito feliz com isso. E falando da vida da senhora, como que começou a jornada da senhora com Cristo? Foi desde criança ou é mais ou menos que nem eu, assim? Eu tive, vamos falar, um privilégio e ao mesmo tempo entra um pouco de preocupação, porque as pessoas entram, mostram que desde a infância você já conhece, só que aí
nós passamos as mesmas vontades, ou falar, a ideologias passa por nós também nas idades. Então, na minha época, eu conhecia o berço evangélico, vamos falar, o berço evangélico, meu avô foi pastor. Então, meu pai cristão, depois que eu cresci, e a minha mãe também. Meus avós sempre foram cristãos. E isso foi assim, foi complicado na minha adolescência, porque eu não sabia exatamente qual era a diferença, né, de eu estar, vamos falar assim, fora dos caminhos ou dentro. Porque as pessoas me olhavam com uma diferença que eu era diferente. Então, assim, eu me sentia diferente. Hoje, mas não demorou para eu entender isso, que quando nós temos a escolha, tanto de um lado para outro, você sempre vai ser diferente, sendo cristão ou não. As pessoas vão te olhar com diferença. Pode ser de qualquer situação. Para mim, assim, vir do berço evangélico foi eu tenho só a agradecer a Deus, porque uma vez só teve uma situação da pessoa oferecer, mas foi ainda eles falam baseado, mas foi tão superficial que as pessoas respeitam. Então, o que eu vi para mim na minha vida, eu falo com precisão, que as pessoas, os adolescentes taxavam, na época mais aquela molecagem, colocava apelidinhos, mas depois você percebe que você fala, eu sou diferente. Quando você consegue entender sua identidade em Cristo, fala, eu sou diferente. Então, a escolha que eu faço é porque eu quero, não é porque minha mãe pede, não é porque a igreja pede, não é porque pastor pede, mas é quando eu entendo, falo, isso para mim é saudável. O que eu quero fazer é saudável. O que eu não quero fazer é saudável. Então, o livre-arbítrio, ele entra desde a criança. Ele sabe fazer as escolhas. E mesmo estando dentro da igreja, as pessoas colocam a gente como um santo. Isso é um rótulo chato. Porque ninguém... Santo, na verdade, santo é separado. Santo não coloca você como um pedestal de uma pessoa que você não faz nada de errado. Ao contrário, as tentações são maiores para quem conhece a palavra de Deus. Porque aí você está fazendo algo ao contrário do que gostaria. Porque a nossa carne, ela tem desejos para as coisas carnais. Temos na palavra de Deus. Então, assim, hoje, falar a parte cristã para a minha vida eu ser a mensageira mesmo, ser a missionária, levando a mensagem de salvação, como nós falamos, a mensagem da saúde, que fala a lei da saúde. Então, tudo ele engloba a parte moral. E Cristo, a igreja, não separa as pessoas. As pessoas têm, às vezes, a impressão que a igreja separa, que coloca discriminação. Ao contrário. Nós, quando estamos envolvidos, realmente, se fala, poxa vida, essa aqui é uma parte que é saudável para mim, está sendo bom. Não é algo que eu fico alucinado, que eu preciso de uma bebida, ou preciso de alguma coisa para me trazer uma alegria passageira. Porque depois que passa, não sei, que eu nunca fiquei, vamos falar assim, as pessoas falam que depois que elas ficam bêbadas, né, cria um efeito horrível. É um vazio. É um vazio e fora aquela coisa de pós-bebida, ressaca. Essa ressaca, imagina o mal-estar que faz na mente da pessoa. É horrível mesmo. É mais ou menos a imagem que a gente carrega de Cristo, da nossa igreja, né? Eu pego isso como uma responsabilidade muito grande, que nem um projeto como esse, né? A gente tem que tomar cuidado com o que fala, mas, né, as pessoas, elas têm que entender, né? Principalmente quem não é cristão, muitas vezes olha a gente como santo, que a gente não pode cometer erro, que a gente não pode cometer falha. É como se o nosso erro pesasse 2 vezes mais, né? Mas, enfim, para a senhora, qual que... Agora, assim, voltando ao nosso assunto, né? O corpo é o templo do Espírito Santo. Como que nós, jovens, podemos ter um equilíbrio para manter tanto a nossa mente focada, uma alimentação boa e principalmente a prática da palavra, né? Ter o hábito de ler a Bíblia, ter mais vontade de praticar as palavras do Senhor. Você falou um ponto que eu gosto, da saúde, a questão de alimentação. Alimentação, exercício físico. Eu tenho colocar aqui meu material de trabalho. Vontade. Obrigada. Eu não sei se aqui vai mostrar, mas é algo que a gente sempre apresenta para as pessoas em relação à saúde. Então, uma das coisas que a gente fala que seriam os 8 remédios naturais, porque ele vai mexer justamente com a tua mente. Nós começamos a falar que o nosso corpo ele é a parte de adoração a Deus.
Então, tudo que nós fazemos, ou nós adoramos a ele, ou nós não adoramos. Nós repelimos, na verdade, fazemos contra a vontade dele. A alimentação saudável é um dos primeiros pilares para a pessoa, para o jovem, ter uma mente saudável. Porque corpo são, mente sã. Então, sempre está ligado. Se o corpo está são, a mente também está sã. A Bíblia relata que se o meu corpo está bem, o meu rosto vai transmitir algo saudável, fala a alegria do coração. Então, quando nós estamos bem fisicamente, espiritualmente também estaremos. Então, ele não está à parte. Então, uma das coisas que fala, nós temos que se alimentar bem, sair do sedentarismo. Então, é uma coisa ligada na outra, sabe? Uma engrenagem. Então, o que entra da engrenagem é deixar o sedentarismo, fazer exercício físico. Às vezes a pessoa não tem aquela vontade, começa nos primeiros passos, faz uma caminhada, é saudável, relaxa a mente, e tira o estresse. Quando a gente fala abandonar estresse, seria tão bom, né, se a gente colocasse numa caixinha o estresse, falar, estresse, fica aqui. Mas não é assim. Então, quando você faz uma coisa, puxa a outra, e vai dando uma transformação sua. Isso falando da parte física e mental. Abandonando o estresse é isso, fazendo exercício físico, beber água. Sabia que a água faz parte da alimentação saudável, de você ter uma vida saudável? Às vezes as pessoas colocam outras coisas, bebidas, refrigerantes, que eu tenho uma historinha para contar depois dos refrigerantes. Água, dormir bem, abraçar, isso faz bem. Depois da pandemia, parece que aí ficou mais difícil das pessoas se abraçarem. Por que abraçar? Aumenta a imunidade. Abraçar, usufruir dos raios solares. Quem não gosta de um raio solar na sua casa, no seu corpo, precisa, é vitamina D. Mas ele também traz assim aquela sensação de alegria. O sol, quando você abre a janela, então tudo isso faz parte. E desenvolver a fé. Então, quando a gente fala de um jovem saudável, ele não precisa procurar somente academia. Não é a parte só acadêmica da academia de exercício físico. Ele precisa se alimentar bem também. E uma das coisas que eu passo muito para as pessoas, que a equipe, né, do Instituto Vida, nós aconselhamos muito e está dando muito certo, é das pessoas tomarem shakes, sucos e shakes. Às vezes nessa vida rotineira, as pessoas esquecem disso. Esquecem de colocar algo saudável e corre para as coisas rápidas, fast foods, comidas congeladas, processadas. Os jovens, eles gostam mais de comida rápida. Os mais experientes, eles têm mais paciência de fazer um cozimento, de preparar uma receitinha gostosa, de lembrar que como a mãe faz e repetir, replicar isso para a família. O jovem hoje ele está na correria do estudo, ele está na correria do trabalho. Então, tudo que for rápido para ele está fazendo. Aí, se você me der a oportunidade, eu tenho uma experiência para contar. É que nem comida de vó, né? A gente geralmente não chega na casa da nossa avó e ela dá uma pizza, um hambúrguer pra gente. Geralmente comida de vó é aquela que é preparada com carinho, né? É ao contrário do que nós já procuramos. Mas pode ficar à vontade, pode contar. É isso mesmo. A parte que a gente conta e passa para as pessoas é voltarmos às origens. O que são as origens das partes naturais? Como você disse, quando a gente fala comida de vó, ela não vai te dar um hambúrguer, ela não vai querer te dar algo que não seja saudável. Ela não pensa nem no saudável. Ela pensa em falar, vou fazer para o meu neto ou fazer para o meu filho algo que é gostoso. Ela quer fazer com as próprias mãos, com carinho. E isso, voltar às origens, a alimentação é justamente isso. Vocês não têm ideia do quanto os vegetais, do quanto as frutas vegetais e cereais fazem bem para a saúde. Quer dizer, muitos têm ideia, mas aqueles não acreditam. O que aconteceu com meu irmão, ele começou a tomar muito refrigerante pela vida corriqueira dele, no trabalho, estudo. Ele começou a tomar refrigerante, que era rápido, só que o refrigerante começou a viciar ele. E é aquele refrigerante pretinho mesmo, aquele escurinho. A danadinha, que tem a tarjinha vermelha. É ela. Então, esse refrigerante fez com que ele ficasse viciado. E começasse a comer mais coisas salgados, não salgadas, coisas salgados. E salgados já tem o sal. O refrigerante já tem muito sal, muito açúcar. E fora as coisas que já deixa a pessoa viciada. Com o tempo, ele teve problema no fígado. Então, assim...
foi algo que me despertou mais também nessa área de saúde, porque, assim, hoje nós temos uma idade que aguenta algumas pancadinhas das pessoas, da gente, como fala, exagerar em algum alimento. Só que se a gente não pegar e pensar bem no que vai fazer, como vai ser daqui a alguns anos, como que vai ser a minha velhice. Então, hoje, o jovem, ele tem que parar, pensar, daqui 5 anos, como eu estarei. Estou falando do corpo. Não estou falando nem de uma profissão. Porque a profissão, ela pode abranger, né, a parte da fé, e profissão, ela está em todo lugar, desde quando a gente tem essa parte de querer mostrar, né, Jesus, mostrar, assim, nosso cotidiano. Mas aí chegou um ponto que o meu irmão pegou, foi quase cirrose. Então, cirrose hepática. E nesse ponto, as pessoas acham que só a bebida alcoólica que faz isso. E não é a má alimentação. Então, a má alimentação e também tem tem a parte que dá problema no fígado, que é também de medicações. Então, tem, assim, várias coisas. Então, muitos medicamentos, e é nisso que a gente mostra, não só a boa alimentação. O próprio alimento é um medicamento para o corpo. Então, olha que interessante. Tomando os sucos e shakes, comendo saudável, já faz o alimento. Você é o que você come. Então, o próprio alimento, ele deve servir para você como um remédio, uma prevenção e também como cura de doenças. E não correr a medicamentos. Meu irmão, ele foi radical mesmo. Hoje está fazendo uns 6 anos que ele não bebe mais refrigerante, ele não toma mais. Não toma refrigerante, está vivendo uma vida regrada mesmo, saudável, fazendo exercício físico, e isso faz com que ele durma melhor. Claro que tem as preocupações, então nisso a gente tem outros meios. Mudar a alimentação, sendo pontual, porque tem alimento que vai fazer você dormir melhor. Tem, assim, um tipo de alimento mesmo, natural, que ele vai eliminar assim, enfermidades, até aquela parte ruim que tem no estômago, que tem uma bactéria, esqueci o nome dela agora, mas é a H. pylori. O brócolis é um dos principais vegetais que faz, ele é o principal, é o carro-chefe para, assim, tirar a H. pylori, que é aquela bactéria que tem nas verduras mal lavadas, alguma coisa assim. Então, o brócolis, ele é comprovado que ele elimina a H. pylori. Muitas pessoas pagando caro medicamento, antibióticos, e isso, assim, na correria. Às vezes não faz uma marmitinha. Meu irmão mudou completamente, ele não come em restaurante, a não ser que é uma coisa sociável, que é diferente. Mas a minha família tem muito hábito de cozinhar. Então, faz a diferença também. Sim, né? E a gente tem até doenças como diabetes, né? Esse tipo de doença, ela vai se desenvolvendo de uma forma, digamos que invisível, né? Durante silenciosa. Um tempo. Isso, durante um tempo, né? Não é hoje você come 1 quilo de açúcar e amanhã não, né? Geralmente ela tem um tempo de desenvolvimento, por isso que é bom a gente se atentar, né? E até eu mesmo tive um problema assim, porque eu trabalhando de home office, tinha dias que eu ficava ali o dia inteiro trabalhando, eu não saía, não fazia uma atividade física. Aí o que acontecia? Eu não sentia um cansaço, eu não tomava água, eu não me alimentava direito. Não tomava sol. Então, não tomava sol, até que chegou um momento que eu falei, oxe, calma lá. Eu fui ali embaixo comprar um pão, subi o morro, já tava morrendo, já não tava mais aguentando, quase desmaiando. Até o ponto que, né, eu decidi mudar de chave, né. Hoje eu carrego comigo que a gente tem que ter 3 vitórias diárias, né. A gente tem que ter a vitória da atividade física, né. Eu acordo já, pratico minha atividade física. A gente tem que ter o aprendizado, né, estudar alguma coisa. E principalmente a espiritualidade, né. No final do dia eu sempre abro ali a Bíblia, falo com a minha esposa, vamos conversar com Deus um pouco. São as 3 vitórias, né? Mas, assim, uma dúvida que eu mesmo, pessoal, tenho, que eu gostaria de perguntar para a senhora. Qual que é a diferença de atividade física e exercício físico? Porque eu jogo futebol, né? Agora nem tanto, mas eu jogava muito futebol. E eu achava que era um exercício físico, né? Mas, assim, na verdade, né, tem diferença entre eu praticar um esporte, eu andar de bicicleta, eu jogar futebol, vôlei, e eu realmente fazer academia, eu me preparar uma alimentação saudável para mim. Tem diferença? Olha, para mim, falando a palavra atividade, e você falou como exercício? Exercício físico. Para mim não soa a diferença, porque se você está na atividade, você está no mover-se. Se você está no exercício, não precisa significar exercício e lembrar só academia. Tem pessoas que não podem com aparelhos. Então, ele pode ter na casa dela uma esteira, ela pode fazer a caminhada no quintal. Então,
a atividade, o exercício físico, ele vai muito do que a pessoa ela tem em mente. Falar, vamos dar um exemplo. Eu estou trabalhando, eu paro um ponto antes e vou andando. Nesse momento, eu posso acreditar que esse seria um momento de uma atividade física, que ele não está sendo assim, a minha mente ela não está focada num exercício físico. Pode ser essa uma diferença. Então, eu estou com a minha bolsa, estou produzida num trabalho, mas a mente ela não está para um exercício físico. Então, aquela atividade que era para ser bem feita, vamos falar daqueles 30 minutos ou 15 minutos que eu estou andando de um ponto para outro, ele foi saudável, porém ele não foi assim, assertivo. Foi melhor você ter andado, mas também o ideal, que é o ideal mesmo, vou tirar 30 minutos para eu fazer tal coisa. Hoje as pessoas estão sendo multifuncionais, né? Tem multitarefas. Então, nessas multitarefas, a mente também ela tem que estar focada, porque você deixa ela muito acelerada. Então, no momento que a gente fala também de uma das coisas, tanto do sono, fala do exercício, é a gente ter esse foco. O que eu vou fazer agora? Você vai ler 3 livros ao mesmo tempo? Eu já fiz essa parte. Não ao mesmo tempo, mas fala assim, em horários diferentes, você quer ler 3 livros, mas não é o ideal. Você faz as coisas assim, intencionais. Vou focar. Não, vou fazer o exercício físico de 5... Eu tenho uma amiga, a Elza, ela fala assim, Fernanda, você tem que fazer a bicicleta nem que se for 5 minutos. Por quê? Você faz com a intenção. A mente, ela vai trabalhar todo o seu organismo, ele vai pedir para você fazer mais 5 minutos de bicicleta. Quando você anda de um ponto para outro, naquela atividade sua, no ritmo do seu trabalho, você está no ritmo de trabalho. A mente não vai falar, anda de novo, faz de novo. Fez bem, fez mal, não fez. Mas aquele bem que era para ser feito de 30 minutos intencionais de um exercício físico, ele fica a desejar. Então, tirar esse tempo, como você falou, tira o tempo para o devocional. A nossa parte, ela tem que estar, corpo, alma, espírito, tem que ser alimentado. Se eu me alimento de coisas físicas para o meu físico, então a parte física também precisa e o exercício físico também. Porque a mente, né, ela precisa entender que agora é o momento que eu vou exercitar todo o corpo. Então, assim, faz muita diferença. A pessoa tem que focar, ser intencional. É 5 minutos? Vai ser 5 minutos para exercício. E o legal, não deixar de andar, subir ou descer a escada. Isso faz parte, vamos falar, dentro do conjunto do dia, do seu dia a dia. Você não deixou a sua vida tão sedentária. Hoje o que acontece? Você pega hoje até celular você troca o canal. Hoje não tem mais nem o controle remoto. Tudo está no celular. Você não levanta mais o sofá para você trocar de canal, de você ligar, aumentar o som, não tem mais. Então, hoje está ficando muito mais parado. Aí, com a má alimentação, piora tudo, vai enferrujando o nosso corpo. Cristo, ele não quer um corpo que seja deteriorado. Tem um momento que fala assim, que os jovens, renovarão suas forças. Ele fala em Isaías, tem outra parte também, acho que em Joel, que os jovens renovarão vossas forças e os velhos terão visões. Então, quando a tendência nossa está envelhecendo desde quando nós nascemos. Se a gente não colaborar com o corpo, como que a gente vai colaborar com o Espírito Santo? Como ele vai agir através de nós se eu não consigo esvaziar a minha mente e eu só quero informações? Então, algo concreto hoje. As pessoas, infelizmente, não estão acreditando nessa parte, assim, vou falar de livros. Esse aqui é fantástico. A Ciência do Bom Viver. Tem outros também. Pode ficar à vontade. Esse aqui, ó. Conselho sobre regime alimentar. Perfeito. Então, ele mostra que tudo que nós nos alimentamos, você falando do exercício, ele está falando também, tudo que nós nos alimentamos, ele vai para a corrente sanguínea. Então, antes de você colocar qualquer coisa na boca, lembre-se, vai para a sua corrente sanguínea. O que você quer que vai para a sua corrente sanguínea? Então, assim, é algo muito... é muito importante. Ele é tão importante que ele mexe com as nossas intenções, com as nossas emoções. A alimentação, ela também está ligada com a depressão. Então, depende do que você come, a alimentação vai te deixar mais ativo ou você vai retrocedendo. A sua mente, ela não vai evoluir.
Cristo, ele quer que a nossa mente seja saudável. Para quando você encontrar com uma pessoa, você for fazer o seu trabalho, você faça com vigor. Ele fala que os jovens renovarão, ele vai renovar suas forças. Então, Cristo, ele quer que nós levemos a mensagem de salvação. As boas novas de salvação. É o que eu falo, tem um versículo que eu gosto muito que fala que os nossos pés, ele tem que levar as boas novas de salvação. E é isso que tem que fazer parte do nosso dia a dia. É lembrar sempre. Chega uma hora que você criou realmente um hábito. Aqui fala em regime alimentar, não é um regime, é um hábito alimentar. Quando você cria aquele hábito alimentar, você percebe que fala, para que eu quero saciar somente a minha vontade, que é o paladar. Outra coisa que eu acho bem interessante, de a gente já falando do alimento, muitos passam para nós que os cristãos não bebem, mas comem muito. Não sei se você já ouviu esse termo. Isso é feio para a gente. Isso é ruim, porque a própria Bíblia, o nosso manual de vida, ela fala assim, que não sobre a parte de glutonaria. Essa parte de glutonaria, a Bíblia mostra que o glutão, ele não herdará o reino dos céus. Então, uma das coisas que, às vezes, os nãos que deixa as pessoas um pouco assustadas, falar, eu ser cristão porque tem muito não. Não é isso. O não é para te proteger. Então, quando tem uns nãos, é para proteção. Não é algo que vai te fazer mal. E nesse sentido de mostrar que o cristão, ele não bebe, mas ele come muito, se a gente for raciocinar isso e refletir, para que eu como em excesso? Eu estou saciando aquele momento de fome? Então, assim, fica uma questão para nós cristãos de termos um pouquinho de educação, vamos falar, educação alimentar, mostrar que tudo que eu for me alimentar, eu não posso todas as coisas. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Paulo, ele deixa muito claro isso. O apóstolo Paulo, ele fala muito sobre o corpo, né, sobre o templo do Espírito Santo. Então, quanto mais... é algo que é um ditado que fala, são 2 lobos dentro de nós. São 2 lobos. Então, é o lobo carnal ou o lobo espiritual? Quem você vai alimentar mais? Então, nessa parte da alimentação saudável, ele vai vai mexer com as nossas emoções, na parte carnal mesmo. Então, quanto mais eu como coisas banais, tem uma lista, as pessoas sabem. O dia a dia nosso, ele é mostrado com o que eu vou me alimentar. A água, por exemplo, eu não tenho que beber somente na hora que eu estou com sede. Porque a água, ela vai lubrificar todo o nosso corpo. O cérebro tem 60%, 70% de água. O corpo tem água, muita água. Nossos olhos precisam ser lubrificados. Então, assim, hoje, sendo o primeiro podcast, a gente se prepara para muitas coisas. Para falar, para orientar. Mas o básico, do mínimo, da pessoa, assim, ter um mínimo de consciência desse nosso primeiro podcast, que vão ter outros com assuntos muito interessantes, sabendo que, começando com o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, tem assim essa sensibilidade de cuidar dele, de saber que você presta contas também para alguém. Seu corpo não foi feito assim para você usar como você quer. Claro, você é responsável por ele, mas que tenha consciência das consequências que você quer trazer para mais tarde. Porque às vezes a pessoa fala, igual você falando da diabetes. Diabetes não é só o açúcar em si, né? Ele está em a maioria dos alimentos que são industrializados. Então, o açúcar e o sal, eles estão bem juntinhos. Então, a própria, como você falou, da própria diabetes. Tem outra questão de sal que mexe com a pressão alta. Então, são muitos detalhes que, dependendo do que eu vou estar ingerindo, o que vai me trazer de consequências a curto ou a longo prazo? Então, são algo pontuais. Então, voltando, nós cristãos temos que ter muita consciência, muita assim, sabedoria. Quando eu vou num lugar, não escandalizar, não mostrar que a gente não bebe, mas come muito. Fica algo muito... Porque na Bíblia não mostra que você tem que comer muito. Você tem que ser moderado. E um dos frutos do Espírito é temperança. Se você é temperante, você não vai dormir demais. Se você é temperante, você não vai se exercitar demais. Porque até o que é bom em excesso, não é bom. Então, o cristão, ele tem um manual da vida, que é a palavra de Deus. Um dos frutos do Espírito fala. Vamos abrir lá para quem tem, né, a Bíblia. Para quem não tem, depois a gente coloca lá em Gálatas, capítulo 5. Que vamos falar de Cristo e não abrir a palavra dele.
Vou falar em Gálatas. Opa. Ele mostra, ali Paulo, ele mostra muito sobre a questão do corpo mesmo. Prestem atenção. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, até a forma que nós expressamos, falar, então o cristão, ele tem, não é questão que ele é santinho, ele tem o manual da vida, ele sabe como se portar. E uma das coisas que eu acho bem interessante, que é sermos identidade de Cristo, é você viver como Jesus viveu. Ele não era agressivo nas palavras, ele poderia corrigir. Então, até para os pais, o pai que ama o filho, ele vai corrigir de forma amorosa. O pastor que ama a sua ovelha, ele vai corrigir de forma amorosa. O professor que ama o aluno, ele vai corrigir de forma amorosa, porque é um dos frutos do Espírito. Então, o cristão, ele pode ser o bombeiro, ele pode ser o médico, ele tem que viver com integridade de vida, porque é algo que mostra para nós a diferença. Hoje a gente está falando de uma parte saudável, mas não sai fora do corpo do Espírito, que fala do corpo, que é um dos... Fala assim, é o corpo que é o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo, ele tem que... colocar, como fala, quando você transborda, você tem que transbordar. Para transbordar é aquilo que o Tiago falou. É de manhã você orar, é de manhã você ler a Bíblia, é de manhã você buscar a Deus. Poxa, mas eu não estou vendo Deus, mas tanta coisa que você vê que Ele faz por você. O milagre de vida, de estarmos aqui, de ter inteligência, que eu dei umas voltas aqui. Aí eu falei, Deus, me mostra, porque assim, não questão de mostrar e revelar, olha, estou aqui, mostra aqui. Não, são coisas que às vezes a gente fala nas pequenas coisas, ele nos orienta a você não perder tempo, a você não ir para um outro lugar que fica mais difícil, sabe? Caminhos mesmo. Ele te dá inteligência, sabedoria. E outra parte que ele fala do fruto da carne, ele vai... É uma coisa que mostra, é algo que mostra também. Em Gálatas também mostra que o fruto da carne, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Então, olha a listinha. E isso, eu vou deixar também, assim, bem... Eu falo para a minha vida. Não é você seguir uma lista. Se seguir uma lista, você não está sendo natural. Você está sendo meio que Deus, ele não quer manipular ninguém. Ele deixa o livre-arbítrio. Então, aquilo que eu escolho é o que eu vou ser. É o que eu sou. Então, aquilo que eu estou escolhendo é na bebedice? O que vai ser da minha vida? Eu estou sendo usado, um instrumento do Espírito Santo? Eu sou um instrumento? Então, quando você se identifica, falar, eu sou imagem e semelhança de Deus, você vai entrar aonde precisar e cumprir a missão, aquela missão que fala, nossa, você é um anjo que apareceu aqui. Sabe, algo assim que você fala, meu Deus, coisas pequenas. E isso é legal, porque isso fala, não é dinheiro que paga. Então você não precisa do dinheiro. Não, eu preciso. Eu preciso comprar minha roupa, eu preciso me comer bem. Justamente preciso ter o dinheiro para me alimentar melhor. Então, são coisas que você faz trocas, né, dos seus gastos, e você começa a se alimentar melhor. Começa a ter essa parte, falar, viver mesmo o fruto do Espírito, faz parte. Então, a alimentação faz parte de você também viver o sobrenatural de Deus. Sim, com certeza, né? Porque uma coisa bem interessante que meu pastor falou na igreja, um tempo atrás, é que o pecado, ele é ruim? Não. Porque se fosse ruim, a gente não fazia. Exatamente. O pecado, ele, de uma certa forma, ele é bom, né? Ele traz uma satisfação, né? Ele traz um prazer rápido, né? E eu acho que isso que muitas vezes acaba afastando as pessoas da palavra, né? Porque eu gosto de dizer que a gente ser cristão é uma semente que a gente planta, que a gente vai regando ao longo da vida. Exatamente. Que a gente vai desfrutando, né? Enfim.
É agora os prazeres da carne não, né? Já é uma coisa que a gente bebe, a gente já na mesma hora fica doido. A gente usa droga, a gente já começa a ver alucinação. Enfim, o não, que a senhora falou muito legal, uma coisa do não. O não, ele é duro, mas ele educa, né? Ele protege. Então, a gente pode ver que até mesmo a Bíblia já começa com não, né? Não comerás o fruto proibido, senão morrerás. Né? Ou seja, a gente tem, sim, que manter um equilíbrio entre as coisas. E da alimentação, uma coisa até legal que eu estava pensando aqui, é que uma alimentação, né, uma vida saudável, ela tanto protege a gente de doenças, quanto de doenças mentais, né? Como a gente tem depressão, Exato. a tristeza, né? Porque quando você tem uma mente cansada, por exemplo, eu falo por mim mesmo, em casa, chegou um tempo que eu não estava me alimentando direito e minha mente já estava começando a ficar pesada, uma mente cansada, e isso não faz bem, né? Isso poderia ter afetado comigo de alguma forma, né? O que a senhora acha sobre esse ponto? A gente ter um corpo, né, um saudável, faz sim, a gente ter uma mente saudável e evita doenças como depressão, a tristeza, o estresse também, né? O que a senhora acha? Esse é o ponto, né, que a gente fala da alimentação, é como a gente está fazendo do dia a dia, quais são as suas escolhas. Isso é fundamental. Toda a escolha que eu fizer, se eu não entrar no automático, a pessoa não tem que entrar em automático em nada. Ela tem, como a gente falou do exercício e atividade, você tem que focar. Tem que pensar, por que eu vou comer? Primeiro, você vai... Por quê? É igual um lanche. É como você disse, o pecado é gostoso. Não estou falando que o lanche é um pecado. Mas se você olhar o que ele vai trazer de consequência, tem benefício? Tem as proteínas que precisa? Você tem que pensar no que o seu corpo está precisando. Não é falar assim, meu corpo está pedindo tal coisa. Mas chega um momento que parece que ele pede sim, olha, eu quero vegetais, não estou querendo mais isso. Me traz mais um pouquinho de um... Antes, o que eu fazia? Arroz integral com arroz branco misturado. Porque falo, poxa, o branco ele já é refinado. Já tirou todas as fibras que o meu corpo precisa. Então, são coisas que não é falar o natureba é chato, não é isso. E a gente tem que respeitar aquele que come do jeito que ele quer. Então, uma das coisas não é achar que o cristão é porque ele está comendo certinho, uma das coisas. Porque ele come certo, ele está fazendo tudo certo, mas e o caráter dele? Então, tem muitas coisas que não é... A gente está falando do corpo em si. Então, tem a mente, né? Que quando você disse que de comer e fazer algo diferente, de fazer positivo ou negativo, com certeza. Agora, viver também como, assim, bem malhado, saudável, mas não ter uma vida íntegra, não ter caráter, fazer coisas ao contrário... Sabe, do que é dito na palavra de Deus. Então, o cristão é aquele... Você acabou de falar que eu gosto muito de um versículo que é Provérbios 4:18, que a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Por que vai brilhando mais e mais? A vida do cristão é um processo, como a vida de qualquer um. É um processo. Cada dia você vai fazendo o caminho. Só tem dois. Fala, só tem dois caminhos? Sim, só tem dois. Ou é para o bem ou é para o mal. Mas que bem é esse? Que mal é esse? Falar, é o bem que Deus quer para nós, da saúde física, mental, espiritual. E você vivendo, sabe, com intenção. Por quê? O nosso corpo hoje, ele está aqui. Mas também quando um de nós partirmos, vai para a terra, volta ao pó da terra. E como a Bíblia explica, é só quando ele voltar que nosso corpo vai ser glorificado. Não vai ser mais esse corpo que foi doente, ou que por mais que a gente trate bem, eu nunca vou pegar então enfermidade, se eu me alimentar saudável. Às vezes você não vai desencadear alguma enfermidade que poderia estar ali quietinho, e dependendo do que eu como, ele pode, sabe, abrir uma chavinha ali, que acontece. Então, do que eu como, às vezes você nem sabe o que pode acontecer de grave, ou algum histórico do seu avô. A gente, às vezes, nem conhece como que era do avô. Tem lá 1%, às vezes. Vamos falar de uma doença bem cruel que hoje, né, tá deixando as pessoas levando à morte, é o câncer. Então, às vezes, o câncer está lá quietinho. Não só a alimentação, o estresse, sabe, vai desencadeando aquela enfermidade. Às vezes estava lá, quieto. Então, tudo questão da nossa escolha, de como a gente vai fazer do nosso dia a dia. E o jovem, ele tem tudo para dar certo. Ele tem vigor, ele tem uma mente mais, como fala, rápida. Mais ativa, né? Mais ativa. E ele consegue fazer as coisas para melhor para a vida dele e as pessoas que estão ao redor.
Sim, né? Eu acho que um problema que todos nós temos, ainda mais quando a gente fala da juventude, sim, que é um problema, é que nós queremos resultados muito rápidos, né? A gente não sabe esperar, a gente não tem o dom da obediência, de esperar, e isso pode acabar sendo uma barreira para uma pessoa, né? Porque nós temos, sim, pessoas que entendem, sim, o poder de uma alimentação saudável, né? O poder delas mudarem, às vezes elas já se veem com algum problema de saúde, e muitas vezes elas não conseguem tomar iniciativa, né? A procrastinação, né? Não colaboram, né, para melhora. Isso, como que dica, né, que a senhora poderia dar para uma pessoa que quer, mas assim, ela não consegue, tipo, de repente ela fica até uma semana, ela faz uma semana ali saudável, ela começa a correr, a tomar um sol, fazer uma atividade, só que ela não vê resultado, aí já volta aquele ciclo de desistência e depois de tristeza, né, que dicas? Já é a tristeza da frustração que não conseguiu, né? Isso. Vai lá, quem nunca aconteceu isso, né? De começar, não terminar. Uma dica que eu dou é começar com leve, pouco. Lembra dos 5 minutinhos que a minha amiga Elza falou? Anda 5 minutos de bicicleta para melhorar o joelho, que eu tenho um probleminha no joelho desde os 18 anos. E não foi defeito de fábrica, que Deus fez tudo perfeito. Foi questão não sei, eu usei muito salto. Desde os 12 e recentemente que eu estou parando. Então, eu não colaborei com o meu corpo. Então, não é só alimentação, você vê que coisa. As mulheres também usam salto e começam a fazer nessa parte. Voltando, quando a gente fala assim, vai do pouquinho, seja do pouco, é da esteira, vai aos poucos e vai mudando os hábitos. Tem pessoas que para mudar radicalmente não vai conseguir. Pode dar efeito rebote. Porque daquele momento que você para tudo, não, quero mudar, quero ser radical, não precisa nem ser cristão. Às vezes a gente está falando do corpo, templo, Espírito Santo, mas é para todos. Sim, a alimentação saudável é para todos. Então, a pessoa quando começa, ela vai com sede ao pote, vou fazer 2 horas de academia, vou mudar todo o meu, como fala, o meu armário lá, guardo o estoque do alimento, vou trocar tudo, vou colocar outras coisas na geladeira. Uma das coisas que a gente ensina muito e aconselha é você estar indo menos à farmácia. Então, não tem nenhum problema hoje, mas tem gente que tem a farmacinha dentro de casa. Então, vai menos à farmácia e vai mais no hortifruti, vai mais na feira. Começa com pouco. Então, a mudança, ela tem que ser leve. Você aceitando, você tirando, cortando. Eu estava tomando, não sei quanto de... A pessoa sabe quantos de refrigerante por dia. Sim. Diminui. Isso ela vai ficar tão feliz que ela vai querer continuar. Se corta de vez, porque é um vício. A pessoa acha que só vício é de álcool e cigarro, não é. Não. Tem outros vícios. Tem vícios de TV, tem outros vícios que as pessoas têm, faz mal para a saúde mental, que bloqueia a inteligência. Então, é aos poucos mesmo. Sim, né? A gente tem que educar a nossa mente, né? A gente tem que ensinar, nem que seja pouquinho, a senhora falou, tirar uns 5 minutos, né? Aí, de repente, semana que vem, você já vai... Aumenta um pouquinho. Vai aumentando um pouco, a gente tem que saber educar o nosso corpo. E até a questão que a senhora falou, uma coisa muito interessante sobre a gente ir, de repente, com muita sede ao pote, né? Querer, não, a partir de hoje eu vou fazer exatamente isso. Se eu ficar o dia inteiro deitado amanhã, eu vou ficar 10 horas seguidas correndo, acaba tendo pode acabar fazendo mal, né? E a gente tem uma questão que é muito legal, que é a motivação e a disciplina. É um tema que a gente trabalha lá no nosso projeto, que é bem legal, que é a motivação. Ela muitas vezes faz você começar, é como se fosse combustível para você tomar uma decisão, querer alguma coisa melhor, mas a disciplina é que vai manter sua mente focada, principalmente nos momentos ruins, nas dificuldades. E como que a pessoa pode separar a motivação da disciplina, como a pessoa pode ser disciplinada, né, para as atividades dela, para a evolução dela. Você pode dar algumas dicas para esse tipo de pessoa? A motivação dela já ter um ciclo de amizade que coloca ela para motivar. Falar um exemplo. Falar, Tiago, vou começar a fazer tal coisa. Sabe? Falar com alguém. Não guarda só para você. Fala com a minha irmã. Fala com a pessoa mais próxima que quer o teu bem. Fala, sério, olha, vou começar. A pessoa, essa motivação não fica só para você. Começa a anotar também na agenda. Sabe, alguma coisa assim, eu vou fazer tal coisa, tal dia. A intenção mesmo, vou no parque caminhar. Então, ela se programa, ela se motivou a fazer, mas ela coloca no papel para domingo. Eu vou no parque fazer uma caminhada. Poxa, ar livre. O ar livre faz um bem. Então, essa é uma motivação. A disciplina é você ter a constância, é manter. Porque não é fácil. O meu trabalho mesmo. Se eu não tenho, falar a parte... qual é a parte ruim
para mim. Vamos falar que não é que é ruim, mas é o que pega. Se eu não tenho aquele ânimo, eu tenho que procurar ele em Deus mesmo, falar em Deus. Só que Deus não vai descer em pessoa e vai me empurrar para eu sair. Com certeza. Isso vai depender da pessoa. Então, a gente tem que ter a intenção. Quando você foca no que é importante para você, o que vai mudar, você deixa, como fala, até um legado para você, falar quem vai te conhecer depois. Como que era a Fernanda? Como que era o Tiago? Ele era disciplinado ou não? Mas isso não é da noite para o dia. A gente tem que lembrar que é um processo e a gente não tem que se cobrar. Uma das coisas é que, às vezes, a gente quer mudar. Ninguém sabe que você quer mudar. Você sabe. Mas aí você começa a se cobrar. Quando começa a se cobrar demais, aí dá um outro efeito. Você paralisa. Porque tem tantas coisas para você cumprir. Às vezes você usa, né, como eu falei, anota. Você começa a anotar tudo. Quero fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que aí você para. É muita coisa para fazer. Paralisa. Então, a disciplina, começando um pouco. Você foi bem naquele lá, aumenta mais um passo, mas continua. O segredo é você não parar. Aquele fala do ambiente, de tudo está se movendo. As mudanças, nada fica igual. A gente sempre está em mudanças. Você pode mudar, como a gente está falando de hábitos saudáveis, como uma pessoa às vezes quer mudar radical também, não quero mais, não quero comer nada saudável, estou nem aí, faço o que eu quero, só que a conta chega. A longo prazo. Às vezes não chega a longo prazo, mas chega. Então, assim, que conta que eu quero pagar lá na frente? O que eu quero viver? Eu falar com meus filhos saudáveis, eu estando saudável para curtir eles, ou até meus netos, ou eu quero, sabe, de uma situação mais delicada, ou doente, ou até partir antes da hora. Porque a nossa missão, ela tem um tempo. Deus sabe quanto tempo a gente está aqui e o que a gente vai fazer. Então, sempre ser intencional. Sabe, ter assim em mente o que é importante. É importante eu fazer? Isso vai te dando uma motivação. Falar com alguém. E a disciplina é cada dia. É aquele processo cada dia, né? Mais e mais até seu dia perfeito. É você fazer um pouquinho a cada dia. É a semente que a gente planta, né? Falando em semente, sabia que o nome da nossa equipe é Semeadores? Sério? Sério. Você falou semente, nossa equipe chama-se Semeadores do Projeto Vida. Nossa equipe chama Semeadores. É essa parte de levar a semente. Aí a pessoa, ela quer aceitar ou não. É algo assim que a gente deixa, né, com o coração aberto à informação. Tem palestrantes, como eu falei, tem as pessoas que têm na parte da parte financeira, de família. Então, temos assim várias colunas falando assim para a sociedade que dá para fazer essa saúde, vamos falar, não a saúde alimentar, mas a saúde num todo, para a sociedade. Sim, e quando a gente fala de disciplina, né, principalmente no mundo cristão, para nós cristãos, aí é que a disciplina ela tem que estar alinhada com a nossa mente, a gente tem que entender, saber o que é disciplina, porque, falar uma coisa, a senhora deve saber, mas é prova, né? Ser cristão, é prova. Eu falo que não é difícil, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma ditadura. Na igreja, não. Viver com Cristo não é uma ditadura, mas a gente precisa, sim, ter princípios, né? Ter valores, né? E, enfim, né? Vai ter momentos na vida que a gente pensa em desistir, que a gente pensa, poxa, cadê Deus? Onde que tá Ele? Mas, né? Enfim, é uma coisa que eu carrego comigo, é que Deus nunca vai mandar uma prova que a gente não aguenta, né? Deus nunca vai nos dar um fardo que a gente não aguenta carregar sozinho, né? E isso é muito legal, porque ainda falando sobre alimentação, porque eu sempre joguei futebol desde pequeno. E o que acontece? Eu sempre, né, como eu sempre fui magrinho, eu sempre acabava sendo leve, correndo rápido. Só que em contramão não me alimentava direito. Eu era um menino que tava correndo o dia inteiro, eu bebia água, só que assim, não tinha uma alimentação forte, sabe? Porque o tempo foi passando, fui crescendo, eu comecei a crescer um pouco magro, e aí quando chegou na idade do vamos ver mesmo, ó, eu caía numa trombada, eu não aguentava, ou seja, aí por falta de aviso não foi, né? Isso é uma coisa que eu tenho que reconhecer, me avisar, ó, faz uma academia, começa a trabalhar a musculatura, enfim... É uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Tem que saber entender. E vamos ver algumas perguntas aqui que o pessoal mandou. Eles mandaram perguntas? Ai, ai. Eu falei que a gente ia trazer uma pessoa que se importa com a saúde. Aí que o pessoal... Vamos lá. A gente vai começar com uma pergunta meio polêmica. Ai, ai. Tatuagem é ou não é pecado? Olha, a questão de falar de tatuagem... hoje, vamos falar assim, é mais um estilo de vida.
para a pessoa, ela quer se... Ou ela tem uma memória, ou ela se tatua, vamos falar, de uma forma que lembra alguém, ou ela identificou alguma coisa para a vida dela, foi algo que ela quis fazer uma tatuagem porque identificou com algo. A Bíblia fala que não devemos marcar nosso corpo. Em Levíticos 11, 28, fala que não devemos marcar nosso corpo. Mas tem um porém, cada um cuida do seu corpo. Uma coisa que a gente não pode misturar, falar é pecado, porque falar não é pecado. Porque, nesse sentido, a pessoa ela tem que ter consciência, falar, Deus faria uma tatuagem? Sabe, isso é dela com Deus. É algo muito pessoal. Deus faria uma tatuagem? Olha, essa polêmica aconteceu comigo, eu tinha 18 anos. O que aconteceu? Eu quis fazer uma tatuagem com 18 anos. Um amigo, o Jair, ele falou assim, Fernanda, você tem 18 anos hoje. Lembra que nós falamos que a vida está em mudanças, vai se movendo? Sim. Então, naquele momento, eu queria fazer. Não lembro nem o que eu queria fazer, para você ter ideia. Mas por quê? Eu achava aquela parte tribal, sabe? Tudo que envolve. Então, o mundo, ele tem muitas coisas que mostra pra gente que é bonito, que envolve. Você faz parte de uma tribo, você faz parte das pessoas. Então, você não está sendo diferente. Mas, vamos falar, o diferente é aquele que quer ou não quer. E nesse momento, quando eu quis fazer, eu falei, não, vou fazer, eu quero fazer a tatuagem, eu faço uma escondidinha. Minha mãe, depois que vê, já viu. A gente pensa na mãe. Ele falou, não é problema da sua mãe. Quando passar, você é nova. Falou, se você fosse adulta, é diferente, porque você sabe o que quer fazer. Mas você, sendo nova, vai passar o tempo e falar, por que eu fiz isso? O que significa hoje para mim? Então, tem situações que, às vezes, o arrependimento de ter feito algo é aquilo que ficou marcado ou registrado. E antes, não sei se seria um preconceito, mas era conhecido mais antes, hoje não. Hoje a gente vê umas tatuagens são bem feitas, são artísticas mesmo, são pessoas que falam que entendem de fazer isso, mas não que eu vejo assim para mim, se fosse, você faria? Não, eu não faria, porque também não é meu estilo de vida, não é o que eu levo de mensagem, sabe, algo para mim. Mas tem vários mensageiros de Cristo que são tatuados, tem várias pessoas que estão dentro da igreja, que foram ou fizeram após a tatuagem, porque assim, o caráter nosso, o que a gente vai levar dessa vida para o céu é o caráter. Se a pessoa acha que é a tatuagem visível que não vai levar ela para o céu, ou que Deus vai colocar, olha, você já está castigado, vai para o inferno, que tem uns que te falam, uns excessos. Quem somos nós? Primeiro, para julgar, que só tem um juiz, que é Deus. Tem os juízes aqui da terra, mas a Bíblia ensina também, nós temos que ler o Manual da Vida, que nós não temos que julgar ninguém, nem apontar. Então, uma das coisas da tatuagem, as pessoas têm que ter muito respeito com o próximo. E uma das coisas também que a gente está falando agora sobre caráter. Então, às vezes falar assim, é pecado, tá. Mas às vezes o tatuado que está lá fora ou dentro da igreja, ele está tendo mais uma vida íntegra de caráter do que o próprio cristão que leva o nome de Cristo e envergonha o testemunho de Cristo. Com certeza. Porque assim, se eu sou médico, eu tenho que fazer as coisas que me levam na ética da medicina. Se eu sou bombeiro, indiferente. Se eu sou cristão, eu tenho que levar a imagem de Cristo. Então, assim, são coisas que são pessoais. E não falar é pecado, não é como falar é pecado. Pois é difícil, né? A gente pensar uma pessoa boa, né? Que chega no dia do juízo final, Jesus olha e fala, você não vai entrar porque você tem tatuagem. Né? Não, então, né? não. Tatuagem, ela não define caráter, Exatamente. Né? E vamos lá, uma pergunta bem interessante. Qual o melhor shake para acordar e ter aquela disposição pro dia todo? Olha, o shake, um dos que a gente mostra que seria banana. Você bate, tem a banana. Olha, não peguei a receitinha, hein? Mas eu lembro, tem a banana, você pode colocar aveia. Sem contar que você não precisa tomar o leite da caixinha, porque leite da vaca já não tem mais, né? A vaca só tá lá na fazendinha de verdade, porque o leite ele inflama. Então, você faz o leite de aveia e bate com a banana. Então, ele dá aquela energia. E a água, não vai bater só o leite. Você pode fazer o leite ou então bate com a água mesmo. A outra que é bom é esqueci o nome da sementinha. Ela é boa também, mas aí a gente coloca na descrição do vídeo as receitinhas e algumas coisas de perguntas sobre receita, você depois coloca na descrição do vídeo. Pode deixar, vamos lá. Qual o melhor caminho para vencer os vícios? Tanto vício de fast food, bebida e uma alimentação não saudável. Do fast food seria você fazer uma receita com sabor. Se você faz algo natural, dependendo do que você for comer,
não vai se achar interessante. Então, tem que preparar a alimentação com muito amor e com temperos, assim, que não é tempero, aqueles tempero de caldo quinor, eu falar até marca, né, mas não é. Mas aquelas coisinhas que coloca cheio de gordura, os tabletinhos. Né? Não é esse. Então, tem que saber fazer um cozimento, sabe? Ou então, tem pessoas que vendem hoje as marmitinhas saudáveis, começar a mudar um pouquinho dos hábitos. Os vícios, nós temos nos shakes sobre cigarro, sabe? Se a pessoa não tem aqui, a gente coloca na descrição do vídeo a receitinha do cigarro. E qual outro você falou? Da bebida? Isso. A bebida você pode ir tomando os shakes mesmo, com a intenção de falar, esse está me fazendo bem e ele tem sabor. E vai te fazer bem. O interessante do shake é que a gente pode tomar para algo, falar, vou tomar para o fígado. Você não vai fazer bem só para o fígado. Da mesma coisa quando você toma algo que não vai fazer mal só para uma coisa, vai fazer mal para várias coisas. Então vai muito assim, é a intenção, né, da gente querer mudar. É o livre-arbítrio. A pessoa pode mudar hoje e vai fazer diferença na vida dela daqui 7 dias ela já vê a diferença. Sim, né? Muito bom. E, enfim, considerações finais, olhe para a câmera, manda uma mensagem de incentivo, de apoio para o público. Fique à vontade. Apoio para o público. Já estamos nos finais? Falamos tudo isso? Oh. Olha só. Era para eu estar com a minha anotaçãozinha aqui. Gente, não vai dar tempo, porque eu perdi meu papel, minha anotação. Mas, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, pelo convite do Tiago. Eu que agradeço. E foi muito bom estar com vocês. Espero que... eu vou deixar na descrição do vídeo também meu canal, que vocês precisarem. Eu fazemos, nossa equipe faz em qualquer lugar do Brasil, ele pode ir até a sua casa, não é cobrado. Nós temos, assim, pessoas que levam tanto a mensagem de Cristo, que é a salvação, mas também levamos a mensagem da alimentação saudável, sobre família. Então, fica aqui. Até uma próxima. Muito obrigada, Tiago. As redes sociais, pode divulgar as redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Também deixarei na descrição do vídeo. Tá bom, obrigado, pessoal, de verdade, é muito importante o dia de hoje, dia 3/9, um dia que vai ficar marcado na minha vida, né? Um dia que nós conseguimos dar um passo muito importante, como eu falei no começo, é um projeto que nasceu de uma forma humilde, mas que graças ao apoio de pessoas que nos apoiam, como a senhora Fernanda, outras pessoas que estão fazendo esse projeto tomar forma, cada vez mais ganhar força, né? Eu espero que daqui a um tempo a gente possa convidar pessoas dos 4 cantos do Brasil, do mundo, para sempre levar a palavra de Deus, né? Espero que vocês tenham gostado do tema. Sigam a gente, né? Sigam o nosso Instagram, né? O Jovem com Cristo. Nós também temos o e-book, né? O projeto, né? O Jovem com e Sem Cristo, que vai contar as 2 vidas distintas, né? Que um jovem pode escolher e quais os preços que ele pagam a cada uma, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até uma próxima, pessoal. Obrigado, hein?